Agradecemos a Deus por mais uma noite de oração e reflexão da palavra de Deus, chegando aos seus lares, chegando a cada ouvido, e a palavra de Deus diz que aqueles que têm ouvido, ouça a palavra de Deus. Nessa noite, então, nós queremos meditar, queremos cantar, queremos louvar a Deus, queremos orar, porque confiamos em Deus e nesses momentos que estamos passando, mais ainda precisamos orar. Então, peço que você nos acompanhe a partir de agora. Pegue a sua Bíblia, seu inário. Você que está na tua casa, tomando o seu chá, seu chimarrão. Continue a nos acompanhar e nos ajude a louvar a Deus. Antes, porém, irmãos, gostaria de fazer alguns avisos. Nossa campanha do agasalho está indo bem. Já recebemos bastante agasalhos, iremos distribuir. Então, a Quinta Igreja abençoará alguns irmãos nesse frio aí. Fizemos a campanha do agasalho o mês de maio inteiro. E agora, no mês de junho, nós vamos entregar muito brevemente. Pedimos também que você assista às nossas transmissões. Ela é dirigida a você, né? Você sabe que eu estou falando. Também nossos cultos, como nós estamos fazendo aqui agora, reunião de oração e reflexão, e domingo nós temos o culto de louvor e adoração ao nosso Deus às 18 horas. Nós queremos agradecer imensamente a todos os irmãos que têm ajudado a gente a manter os trabalhos na casa do Senhor. Também queremos dizer que nessa próxima semana estaremos entregando mais uma cesta básica em nome dos irmãos, de cada irmão da Quinta Igreja. Feito isso, irmãos, a gente gostaria então de passar a leitura do texto de Mateus, seguindo aquilo que nós combinamos, de lermos as parábolas de Jesus, e estamos diante de mais uma parábola em Mateus capítulo 20, de 1 a 16. Mateus 20, de 1 a 16. O título é Mateus capítulo 21 a 16. Olhando aqui. Um momentinho. Estou lendo no celular, mas Mateus 20, de 1 a 16. É a parábola dos trabalhadores na vinha. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 21 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para salariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e lhe disse: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu a cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo-lhe, disse a um deles: Amigo, não te faças injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Então, mais uma parábola que nós lemos aqui é
dos trabalhadores da vinha. E o que pode nos revelar essa parábola de Jesus, né? É que o Senhor, ele, falando do reino de Deus aqui, ele não vai salvar pessoas, primeiro, porque trabalhou mais, né? Outra coisa, quem somos nós para discutir com o Senhor, para Ele fazer justiça por nós? Deus é soberano, então. É uma outra coisa. Deus é soberano, Ele é que direciona as coisas. Esse dia eu estava conversando com alguém, um irmão, uma irmã, não sei, mas eu estava dizendo que nós vamos ter muitas surpresas, né, nos céus, porque a gente usa medidas diferentes de Deus. A gente usa graça, misericórdia, falando do ser humano, para alguém que a gente acha que merece, né? Mas na visão de Deus, Ele está dizendo assim, olha, não é porque você trabalhou mais, né? Não é porque você fez mais, mas aqui todos merecem a justiça de Deus, né? E quem somos nós para discutir a soberania de Deus, a justiça de Deus diante dos homens? Então, mais uma parábola, irmãos, que lemos. É claro que por trás dessa parábola tem o denário, né? Tem a questão do trabalho que valia um denário, o dia e tudo mais. Então, depois nós vamos discutir melhor ela, mas em resumo geral, é isso que eu disse para vocês. Para o louvor e glória do nosso Deus, irmãos, continuando nossa reunião de oração e reflexão, vamos cantar o hino de número 336, Transformação. Vamos, depois de cantado o hino, vamos continuar nosso culto orando ao nosso Deus, pensando nessa soberania, pensando na justiça de Deus e o que Ele pode fazer por nós, nós dependentes do Senhor. Oramos a Ele, confessando também os nossos pecados. Senhor nosso Deus, aqui estamos nós, dependentes, carentes, limitados, pecadores, sabendo que o Senhor é um Deus justo, sabendo que o Senhor é um Deus que
galardoa aqueles que te buscam de acordo com a tua soberana vontade. E nós somos os vasos, o Senhor é aquele que nos refaz a cada dia, é aquele que tem os seus planos para cada um de nós. Às vezes nós não sabemos, mas o Senhor trabalha isso em nós, nos ajuda, tenha misericórdia de nós, de cada vaso nas tuas mãos, aqueles que estão, ó Deus, trincados, aqueles que estão quebrados, que o Senhor reconstrua, Senhor, diante do Senhor mesmo, diante da sua soberana justiça. Nós pedimos que o Senhor venha de encontro com as nossas necessidades, Pai, e nos ajude. Confessamos também os nossos pecados ao Senhor. Quando pecamos por omissão, quando pecamos porque fazemos, quando pecamos porque omitimos ou pensamos, o Senhor esteja direcionando as nossas vidas para que nós possamos ter essa consciência e o Senhor possa direcionar, Senhor, a cada um de nós. Obrigado porque perdoaste os nossos pecados e assim podemos andar livremente, Senhor, do fardo que tanto nos impede de fazermos algo para o Senhor. Obrigado, Deus, por esta oportunidade de estarmos falando contigo, porque nós confiamos no Senhor e sabemos que és poderoso, Pai. Obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Prosseguindo o nosso culto, irmãos, gostaria de convidar você a continuar com sua Bíblia aberta. Nesse momento vamos fazer a reflexão na Palavra de Deus. Vamos lá para Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Marcos 2, de 13 a 17, nós colocamos aqui como título Jesus, aquele que ama a todos. Mas desde já gostaria de dizer que durante o desenrolar, ele ama todos, sim. Mas, como diz a palavra do Senhor, nem todos serão salvos, né? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra, a gente sente muito, mas acredito que cada um tem que buscar esse reino de Deus e sabendo que Ele ama a todos, Jesus ama a todos. Agora, qual que é a nossa atitude diante desse amor, né? Então, Marcos 2, de 13 a 17, a palavra do Senhor diz assim: De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhes: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Oramos mais uma vez. Senhor nosso Deus, a tua palavra é lida. Sabemos, Deus, que estamos diante da tua palavra que foi escrita há tanto tempo, Senhor, e ela fala conosco nesses dias, nessas horas, e sabendo, Senhor, que a tua palavra, Deus, aplica ela no nosso coração. Nos ajude, tenha misericórdia de nós, e que possamos, Senhor, sair com uma mentalidade mudada, Senhor, diante da tua presença, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus, aquele que ama todos, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, de 13 a 17. Então, quando a gente olha para esse texto, né, e a gente pergunta ali, qual que é o motivo que Jesus atrai a multidão? Nós vemos que a multidão, ela sempre seguiu a Jesus, né? Mas nós também vemos que a multidão, há uma seleção normal da multidão, né? Então, por que Jesus atrai grande multidão? Como diz o versículo de número 13, né? Diz que e toda a multidão vinha ao seu encontro. E sempre nós encontramos a multidão diante de Jesus, né? E nós perguntamos nessa noite, por que Jesus atrai grande multidão? Primeiro, nós podemos olhar para o texto mesmo, versículo 13, no seu final, é porque ele ensinava elas, né? Ensinava. E aqui nós vamos ver esse ensinamento de Jesus. Daqui a pouco, ensinamentos tão preciosos, né?
Mas nós podemos, além desse ensinamento, Jesus tinha paciência com a multidão, né? E é da multidão que ele tirou muita gente, que caminhou com ele, né? Da multidão ele tirou muitas pessoas que o acompanharam, né? Como as mulheres, como os homens daquela época. E nós vemos então Jesus tendo uma grande paciência com essas pessoas. Paciência, por exemplo, com seus discípulos, né? Paciência com Nicodemos, paciência em responder aquelas perguntas que Jesus parecia achava tão fácil, mas que hoje nós não encontramos pessoas para ensinar com paciência, né? Jesus, então, ele atrai a multidão porque ele não faz acepção de pessoas. Iam pessoas de todo tipo a ele, né? Inclusive, aí você vai achar aqueles que criticavam Jesus, como os escribas, como os fariseus. Então, estavam todos juntos nessa multidão. E nós vemos, então, que, como diz o versículo 16, né? Os escribas e os fariseus. E eram seus críticos. Então, no meio dessa multidão, pessoas também que iam para verificar se Jesus realmente era filho de Deus, pelos seus milagres. Então, Jesus, ele atrai essa multidão, porque ele tem paciência com cada uma dessas pessoas que pensam diferente, que estão ali por motivos diferentes, né? Uns estão com fome, outros são aqueles curiosos que querem ver se Jesus é Deus mesmo, são os seus críticos, são aquelas pessoas que estão ali para ver alguma coisa diferente. Nós podemos dizer por que Jesus atrai a multidão, é porque ele não faz essa acepção de pessoas, olhando para os grupos étnicos, né, daquela época, e também falando dos grupos étnicos hoje, né? Apocalipse vai dizer que nos sinais, lá, quando o novo céu e a nova terra estiverem, virão povos de todas as línguas, tribos e nações. Então Jesus não faz acepção de pessoas, né? Podem ser os de pele amarela, os de pele vermelha, os de pele branca, os de pele negras. Jesus, então, ele não faz essa acepção de pessoas. Os pobres, os excluídos, até, talvez, vamos usar aqui, até os incluídos, fazem parte, né, daquela multidão que está ali. Então Jesus atrai essa multidão por causa dessas coisas. Ensinar. O que é ensinar? Jesus, ele usa a sua palavra para, segundo o dicionário, ensinar é instruir alguém. Então Jesus, ele usa esses ensinamentos, instruindo alguém nos seus caminhos. O que você precisa para ganhar o reino dos céus, né? O que você precisa para ser uma boa pessoa? O que você precisa para ser um grande pai de família? Então está tudo escrito. Jesus, então, ele passa a ensinar esses discípulos olhando para o texto que está aí em Marcos capítulo 2, de 13 a 17. Então Jesus é esse grande mestre que tem paciência de ensinar a cada um daqueles que estão. E olhando para esse texto, irmãos, o que nós podemos aprender com o texto, né? A primeira coisa é que Jesus ensina, falando em ensinamento, a primeira coisa é que Jesus, ele ensina para o presente e para o futuro. Se você for ver bem Jesus, então, ele está falando de um reino presente que ele está vivendo. E enquanto está vivendo, ele está instruindo aqueles seus discípulos. Mas o ensinamento de Jesus também é para o futuro. O presente é como eles deveriam portar no mundo. Deveremos então ser luz da terra, né? Sal da terra, luz do mundo, né? Então Jesus ensina os seus discípulos crescendo para o presente, né? Os estudiosos vão dizer que o reino de Deus é um reino presente e é um reino futuro, ou seja, é o já e o ainda não escatológico, né? Então nós não deveremos. Jesus fala, olha, seja feliz, use esse tempo que você está passando aqui para fazer isso e aquilo. E Jesus soube muito bem fazer isso. Enquanto ele passou por aqui, ele deu testemunho, ele não parava, ele curava as pessoas, ele amou a todo tipo de pessoas. Então Jesus é esse grande Deus, o poderoso, que atrai a multidão
porque ele ensina coisas boas, né? Coisas que realmente com coisas de qualidade, né? É o ensino que Deus tem para nós nos portarmos aqui enquanto temos esse tempo de vida, que a Bíblia fala de 70, 80 anos, né? Então nós precisamos aprender. Jesus nos ensina a viver na terra e também a olhar para o futuro, no reino futuro, o reino de Deus futuramente. Então esse é o Deus Todo-Poderoso, e os homens, então, eles estavam carentes disso, né? Às vezes, naquele tempo também, e como hoje, as pessoas não têm tempo para ensinar ninguém. Nós estamos tendo uma classe de catecúmenos, né? E ali nós gastamos, não vamos usar a palavra gastar, investimos, né? Os professores investem na vida dos alunos 2 horas por estudo, né? Agora, na próxima semana, nós vamos estudar, nós vamos fazer a lição 10, né? Então, nós estamos na 10ª lição, está acabando já o curso de discipulado da nossa igreja, o curso de catecúmenos, e vamos, então, achamos a paciência ali, né? Para falar da palavra de Deus, para que os alunos, para que os futuros membros da igreja, eles sejam alicerçados muito na palavra, né? E a gente fala realmente o que a palavra de Deus está nos falando. Então, irmãos, por que então aquele que ama a todos, o que nós podemos aprender com esse texto? Jesus falando àquela multidão e aos seus discípulos. Então Jesus ensina grandes coisas para o presente e também para o futuro. É muito importante, irmãos, porque o presente, a gente pode estar nele dia a dia. E Jesus fala assim, olha, para o presente, basta o seu próprio mal, né? Então nós vamos caminhando, cada dia nós temos que rever os nossos conceitos, como vivemos no mundo, e também nós estamos caminhando para o futuro. O futuro, então, o Senhor, Ele fala através da nossa fé. Nós temos que ter fé nele para caminharmos para o futuro. O que mais que nós podemos aprender desse texto? Uma segunda coisa, irmãos, é que nós, com o passar dos tempos, a seleção é natural. É aquilo que eu disse para vocês. Parece que é um tema que é bom para todo mundo, né? Olha lá, Jesus, aquele que ama todos, né? Como se todos fossem aqueles que Jesus, então, vai deixar ficar no reino dele. Isso é seleção normal. O que eu coloquei aqui? Com o passar dos tempos, a seleção ela é natural. Sabe por quê? Jesus ele ama as pessoas, assim como nós amamos também. Jesus ama os pecadores. Ele não ama o pecado e ele não tolera o pecado. E com isso, muitas pessoas preferem o pecado do que se colocar na presença do Senhor, né? Dizer como Paulo, dizer como os seus discípulos, para ser usado, para ser trabalhado. E nós então olhamos aqui que com o passar dos tempos, esse texto, e nós falamos na semana passada também, sobre a seleção natural, que as próprias pessoas vão vendo, né? Jesus falando ali em João 66, nós falamos semana passada, e os discípulos, até Jesus convida eles para irem junto também, já que eles acharam que era uma palavra dura e todo mundo estava indo embora, né? E estavam se autoselecionando. Jesus não estava mandando eles embora, mas na verdade eles estavam saindo automaticamente, porque essa palavra, vamos dizer assim, esses mandamentos são pesados demais para nós, são difíceis, nós não vamos cumprir, nós não queremos cumprir. Então, irmãos, uma outra coisa que nós aprendemos aí é que a seleção ela é natural. As próprias pessoas vão olhando, vão saindo devagarzinho, né? Assim como nós vemos também na igreja. Às vezes as igrejas estão cheias, né? E aí começa Deus falar com as pessoas, né? O próprio pecado das pessoas, elas vão afastando de Deus, como diz Isaías 59, 1 e 2. E nós então encontramos aí Jesus chamando essas pessoas para serem os seus seguidores, e aí então nós vamos ver que alguns escribas e fariseus também, criticando Jesus, querendo colocar regras no reino de Jesus, e ele, então, quando come com pecadores, e com publicanos e pecadores, né? E aí, então, esses pecadores,
vamos dizer assim, no versículo de número 16, né? Ele tem duas coisas para o pecador. Ou ele confessa os seus pecados, né? Como Jesus fala, a tua fé, né? Vai e não peques mais. Então Jesus, diante da fé em Jesus, ele fala, vai e não peques mais, os teus pecados estão perdoados. E aí então nós encontramos, tem duas coisas, ou ele confessa, ou ele não confessa. Ou ele se entrega a Jesus, ou ele vai embora. Então, é automaticamente. Então, Jesus dá chance, dá oportunidade a todos os pecadores, né? A todo tipo de pessoa, à multidão que está ali, sejam quem eles forem, como nós já falamos que tem na multidão. Então, Jesus nós vamos ver diante desse texto, então, que Jesus chama todos, ele come com os pecadores, mas os pecadores, eles têm que se aprumar, né? Eles têm que andar de acordo com o reino. Assim é para nós também, que estamos na igreja, que tentamos seguir a Jesus. Jesus, diante do reino do Senhor, ele tem as suas regras, como nós vamos falar daqui a pouco, e nós precisamos, então, saber que ele nos chama para a gente ser agente de transformação. Jesus chama a gente para reconciliar com Deus. E por isso que ele dá chance à multidão, a todo tipo de pessoa, inclusive os pecadores. Mas uma terceira coisa que nós podemos aprender nesse texto é olhando para as regras do reino, né? Nós já olhamos que Jesus, então, ele chama as pessoas para ensinar. Ele tem paciência para o presente e para o futuro. Também olhamos que a seleção é natural. Muitos irão abandonar a Cristo. E o terceiro ponto que nós podemos aprender aqui é que, como em qualquer reino, né? Em qualquer lugar, o reino dos céus também tem as suas regras. E as regras do Senhor, ela é para a vida, né? Não é simplesmente regras, mas ela é bom para a vida, ela é boa para a sua vida aqui, é bom para aqueles que cumprem essas regras. Então, em qualquer lugar que você for hoje aí, nas Forças Armadas, ou num trabalho, ou até mesmo na igreja que nós temos aqui na terra, né? A igreja, vamos chamar assim, dos homens, a igreja visível, e não a igreja invisível. A igreja invisível é aquela que só o Senhor vê, ela tem as suas regras, né? Ambas, tanto a igreja visível como a invisível, ela tem as suas regras. Claro que a igreja invisível está contida só com regras do Senhor. A igreja visível, ela pode ter as regras dos homens, e claro também as regras de Deus. Então, nós fomos chamados para ser transformados. O Senhor, ele come com os pecadores, ele chama os pecadores, mas com o passar do tempo, ele vai dizendo, olha, aquele que pecava não peque mais, aquele que roubava não roube mais, né? Então, há regras no reino de Deus. E nós, então, como em qualquer reino, qualquer lugar que nós vamos entrar, nós temos que cumprir essa regra. E a regra é a palavra de Deus. E o próprio Deus vai dizer que os mandamentos do Senhor, eles não são penosos. E os mandamentos do Senhor é para o nosso bem. Quando ela fala não peques, é para o seu bem. Quando ela fala não roube, é para o nosso bem. Quando ela fala que é para a gente orar, é para o nosso bem. Quando ela fala para a gente ler a Bíblia, é para o nosso bem. Então a Bíblia, a palavra do Senhor, ela sempre vai ser para o nosso bem, né? A palavra do Senhor, então, ela nunca vai jogar. O pai, que é todo poderoso e que ama os seus filhos, ela nunca vai falar contra, dar uma ordem absurda a nós. Ela vai dar uma regra que nós não podemos cumprir. Então, os mandamentos do Senhor nós temos que cumprir a cada dia. Irmãos, essa é a palavra do Senhor que nós temos para nós e que nós possamos aprender, né? O Senhor, então, ele ama todos. Assim como a multidão, ele come com os pecadores, ele chama todo esse pessoal. Nós também um dia participamos então dessa multidão um dia, né? Então, na nossa aplicação, você já foi multidão, né? Você já esteve no meio da multidão um dia? Eu acredito que muitos de nós já estivemos, né? E o Senhor vem ali, nos pega diante da multidão, junto com os pecadores, junto com os
aqueles que não pretendiam seguir a Jesus, ele nos chama, nos escolhe, nos pega pelo braço, nos coloca diante dele, para que nós possamos ser tratados, possamos ser mudados, possamos ter uma mente renovada, como diz Romanos capítulo 12, e não conformar com este século, mas andarmos nos caminhos do Senhor. Então, a primeira coisa que nós podemos ver é que nós um dia também já fomos na multidão, né? Talvez fomos diante de Jesus para olhar, será que é verdade? Né? Será que Jesus transforma? A multidão pensava desse jeito. A multidão então ia para ver, ficar curioso diante do Senhor. Estavam curiosos para ver se Deus, se Jesus, aquele homem, filho de carpinteiro, nascido em Nazaré, era realmente o Deus verdadeiro. Então também eu acredito que um dia muitos de nós já fomos multidão, né? Às vezes zombávamos, às vezes fugíamos. A multidão também foge, porque no meio da multidão não dá para você saber quem é quem, e as pessoas então não são todas conhecidas, e a multidão então ela age desse jeito. Talvez um dia nós já fomos multidão também, né? Mas o que nós podemos ver aqui? Hoje, diante de Jesus, a pergunta é para todos nós: será que nós já nos sentimos selecionados? Ou selecionada, ou selecionados, né? Então, será que você já faz parte do time de Deus? Então a multidão, Jesus tem dado oportunidade a essa multidão a cada dia. Mas diante de Jesus, essa multidão ela pode se converter. Ela pode erguer as mãos e dizer: eu quero andar com o Senhor. Eu quero ser transformado pelo Senhor. Eu quero ser mudado pelo Senhor. Ainda mais, irmãos, nesses dias que o Senhor precisa trabalhar muito em nossas vidas, né? Nós, cheio de pessoas medrosas, pessoas com medo. E hoje, graças a Deus, fui tomar a segunda dose da vacina. Nós encontramos lá, conversando com as pessoas e vendo um punhado de gente com medo, né? Com medo da vacina não fazer efeito, com medo de vir uma terceira onda, com medo de fechar a cidade, com medo de não ter vaga e que é perigoso mesmo todas essas coisas. Mas aqueles, um dia que foram chamados por Jesus, saiu do meio da multidão, ele é um selecionado agora, ele vai andar diferente, vai andar brilhando no mundo, vai andar de cabeça erguida, vai saber que o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Então, irmãos, que nós não possamos aí estar no meio da multidão, mas se você que está nos ouvindo, está no meio da multidão ainda indeciso, não levantou as suas mãos a Jesus, levante a mão nessa noite e Ele vai trabalhar em você novamente. E Ele vai trabalhar no seu coração, e Ele vai trabalhar na sua vida, para que a glória do Senhor seja mostrada ao mundo através de você, através da igreja, através daqueles irmãos que se colocam à disposição do Senhor. Então nós precisamos aí sair da multidão, se apresentar a Cristo, sermos os vasos usados na mão dele, e assim então Jesus ele se torna aquele, como nós falamos aqui no nosso título, né? É aquele que ama a todos, aquele que ama a todos, dá oportunidade a todos. Ele não faz acepção de pessoas de verdade. E nós, então, fazendo parte dessa multidão, Ele quer chamar você, selecionar você, chamar você pelo seu nome, saber as suas dores e trabalhar todas essas coisas em você, tanto para o presente mundo, como para o reino que Ele está trabalhando, que Ele está refazendo, que Ele está construindo. E então Ele tem propostas, Ele tem propósito para cada um de nós, e que nós possamos então não abandonar o Senhor, como muitos na multidão fazem, mas deixarmos Ele trabalhar em nosso coração, para agora e para o futuro. Que o Senhor abençoe a sua igreja e que nós possamos ouvir a palavra do Senhor, e não só ouvir, mas colocar em práticas também. Deixamos aqui nessa noite a mensagem da palavra de Deus em Marcos capítulo 2, de 13 a 17, com o título de Jesus, aquele que ama a todos. Que o Senhor abençoe a nossa igreja. Prosseguindo, irmãos, o nosso culto de louvor, de oração e reflexão da palavra de Deus, vamos cantar o hino de número 335, Júbilo no Céu.
Oramos ao nosso Deus, aquele que é todo-poderoso para fazer, como diz Efésios 3:20, né? Para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos ou pedimos, né? Nós pedimos e pensamos, mas o Senhor, Ele sabe do melhor que nós precisamos. Então, nós gostaríamos então aqui de estar orando pelos nossos irmãos missionários, desempregados, idosos, os enlutados, né, que são muitos hoje. Nós também gostaríamos de orar pelos enfermos, né, principalmente aqueles irmãos que a gente conhece, que é da nossa igreja, o nosso irmão Misael e família, né? Hoje nós ficamos sabendo da irmã Olga também, que ela foi contaminada com vírus, né? Então a família está passando por essa dificuldade e nós pedimos então pela família do nosso irmão Misael, tá bom? Oramos também ainda pelo Vinícius, pela Raquel, que estão em repouso, né? Não estão aqui conosco. Então, e graças a Deus, eu e o Caio aqui estamos dando prosseguimento, né? Claro, Vinícius, Raquel, Giovana, todos fazendo falta aqui, mas graças a Deus temos a ajuda um do outro aqui para a gente levar essa transmissão a todos os irmãos. Então, ore por essas pessoas. Gostaria também de continuar pedindo oração pelo meu sogro, o seu Alcides, né? Ele continua internado. A situação é bem difícil, irmãos. Eu gostaria que você lembrasse dos seus filhos, dos parentes, né? Do seu Alcides, familiares, nas suas orações. Então, esses são os nossos pedidos de oração. Gostaria que nós estivéssemos elevando os nossos pensamentos a Deus e pudéssemos, nesse momento, estar orando a Deus, sabendo que Ele é soberano, sabendo que Ele responde sim, não, espere, né? Então, diante disso, nós só temos que colocar as nossas orações diante desse Deus soberano. Oramos. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos encontramos aqui, prostrados diante do Senhor, o nosso coração voltado, Senhor, para Ti, que é o Deus soberano, o Deus que nos consola, um Deus que nos ajuda a caminhar. E é diante do Senhor que nós queremos entregar aqui os nossos pedidos, Deus. É diante do Senhor que nós queremos colocar a nossa tristeza, a nossa dificuldade, também as nossas alegrias, porque, ó Deus, o Senhor tem estado conosco. Nós queremos, ó Deus, colocar nas Tuas mãos os nossos missionários, aqueles, ó Deus, que espalhados pela face da terra, Senhor, leva a Tua palavra. Tem paciência, Pai, a explicar a Tua palavra, a ensinar, como o Senhor deu esse exemplo aqui para nós nessa noite, que o Senhor tinha paciência com a multidão. Uma multidão, às vezes, que podemos dizer que não queria nada, mas estavam ali de curiosos, mas o Senhor tinha a capacidade, a paciência de estar, ó Deus, com cada um deles. Pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, a vida dos missionários, sua vida de conhecimento da palavra, sua vida financeira, suas vidas, ó Deus, a sua vida espiritual, a sua saúde, o Senhor esteja suprindo, Senhor, as necessidades deles, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um desses irmãos. Oro também, ó Deus, pelos enfermos, Senhor. Os enfermos que nós conhecemos, aqueles enfermos também que nós não conhecemos, o Senhor conhece a cada um deles, que precisam, ó Deus, de um leito, que precisam de remédios, que precisam de finanças, Senhor, para estar, ó Deus, buscando os recursos para a saúde daquele querido, Senhor, que está doente. Nós pedimos que o Senhor esteja visitando, Senhor, a família do nosso irmão Misael, a irmã Olga, os seus filhos, esteja ali, ó Deus, colocando a Tua mão, Senhor, sobre as suas vidas, e que eles logo venham a se libertar, ó Deus, desse vírus, estarem, Senhor, conosco, Pai. Eu também oro da mesma forma, Senhor, pelo Vinícius, pela Raquel, Senhor, que também estão em casa, Senhor, de repouso, e que o Senhor esteja, Senhor, atuando, Senhor, com a sua mão nos teus corpos, as dores, e o momento, Senhor, que eles têm passado, Pai. Esteja abençoando também o meu sogro, Senhor, esteja aliviando, Senhor, as suas dores, Pai. Esteja, Senhor, com os seus familiares também, ó Deus, para que eles possam também, ó Deus, confiar em Ti e saber, ó Deus, buscar a resposta, Senhor, em Ti mesmo, que é aquele que pode dar a resposta certa para cada um de nós, Pai. Eu oro também, ó Deus, por aqueles que estão enlutados, Senhor, que perderam um familiar
nesses tempos difíceis, Pai, seja por qualquer doença, o Senhor esteja no coração deles, esteja aplicando a Tua palavra, o Teu consolo, no coração de cada um, Senhor, desses irmãos. Aqueles, Senhor, também que ainda não Te conhecem, que eles possam Te conhecer, ó Deus, porque só o Senhor, nesses momentos difíceis, pode, Senhor, aliviar as nossas dores, pode consolar, Senhor, a cada um de nós. Eu peço também, ó Deus, pelos desempregados, aqueles que precisam de um trabalho, Senhor, para o sustento da sua família, Pai. Eu oro também, ó Deus, pelos idosos da Tua igreja, aqueles idosos também que já trabalharam, que Te conhecem, que estão, ó Deus, agora, Deus, com a sua fé em Ti, que o Senhor possa cuidar deles e dos seus familiares também, Senhor. Esteja, Senhor, nos fazendo também gratos ao Senhor. Nós Te agradecemos, ó Deus, pelo alimento de cada dia. Queremos agradecer, ó Deus, pela igreja, Senhor, que nos acolhe. Queremos, Senhor, agradecer pelo lar que o Senhor nos dá, pelos familiares. Olha, Deus, pelo cuidado na nossa vida espiritual, pela Tua palavra que é alimento para cada um de nós. Olha, Deus, nós queremos orar também, agradecer, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Tenha, Deus, aberto as portas, ó Deus, para que os seus filhos se sintam, ó Deus, protegidos, Pai. Tanto na Tua casa como em diversos lugares, Pai. O Senhor tem aberto as portas para cada um, Senhor. Queremos Te louvar, ó Deus, por cada familiar, Senhor, da Tua igreja, por cada familiar, ó Deus, que Te conhece, por cada bênção recebida, Senhor, por cada, Senhor, provação que eles têm passado, porque também, ó Deus, serve, ó Deus, para o nosso crescimento, mesmo que a gente não entenda, mas as provações são necessárias, ó Deus, para que nós saiamos mais sorte, Senhor, desta luta, Pai. Nós pedimos que o Senhor esteja confortando a cada família, a cada irmão, a cada pai de família, o Senhor esteja visitando, Deus. Obrigado, Senhor. Continue a nos abençoar, continue a estar conosco, continue, Senhor, a aplicar a Tua palavra para o nosso crescimento espiritual, para que a gente possa ser crentes fortes e que, ó Deus, sejamos crentes inabaláveis, Senhor, e diante do Senhor, que possamos, ó Deus, diante de todas as coisas, saber que o Senhor é um Deus que não muda, o Senhor é um Deus tremendo e que tem aplicado, Senhor, as Suas bênçãos na vida da igreja. Nós oramos nessa noite, Senhor, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos os irmãos que nos acompanharam nesta reunião de oração e reflexão da palavra. Convidamos os irmãos para estarem conosco domingo em culto presencial e online aqui na igreja. Que Deus abençoe a cada um de nós. E, finalmente, irmãos, gostaria de só lembrar que sábado nós temos o relógio de oração, né? Então, o dia todo, a igreja estará em oração. Cada hora, um irmão. Você pode estar ajudando, participando, né? Ajudando nossos irmãos a orar, estarem participando ali do relógio de oração. Contamos com todos os irmãos. Hoje é quinta, né? Então, depois de amanhã, já é o relógio de oração. Começa às 6 da manhã, termina às 18 horas da tarde. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.